Luísa, ouvi sua voz ainda hoje. Oi, professor. Oi. É que eu tô com um pouco de dor de garganta e tá meio baixo o áudio, eu não tô ouvindo quase nada. Tá certo, meu amor. Sabe como é que é, né? Doente. Eu odeio sexo. É horrível. Vou passar virada doente, com dor de garganta e ainda por cima gripada. Olha isso. Olha que coisa horrorosa. Achei bom, achei bom. Achei bom. Oxi, por que tu acha bom? Juan, Por quê? vamos Não. parar? Vamos. Ô, professor, eu vou sair da aula e vou entrar de novo, porque tá meio ruim o áudio, não tô entendendo nada. Eu acho que eu tô com rinite alérgica. Peraí, Vocês não gente, eu quero sabem o que é apresentar uma aqui. rinite alérgica de verdade. Vocês não sabem o que é que eu passo todo dia. Meu irmão tem o dia todo. Tá bom. Ele chega perto de uma poeira e já passa mal. Vocês estão vendo aí, peraí, viu? Sim. Vocês estão vendo aí a tela do meu computador? Sim. Pronto. Sim. Aí, já vou adiantando alguns pontos que eu já falei para vocês anteriormente, tá certo? A questão do poder da igreja, a igreja católica, tá certo? E ela vem surgir a partir, Ô, ela vai professor, criar força. alguém foi ruim na Oi. sua prova? Alguém foi ruim na sua prova? Não sei, amor, não sei, depois eu digo. O poder da Igreja Católica ela vem crescendo através da aquisição de terras. Algumas pessoas, alguns nobres, alguns donos de terras começavam a doar terras para a Igreja Católica, tá certo? Garantindo, assim, vamos dizer assim, uma proteção espiritual para a Igreja. Como assim, Salve? A Igreja Católica, ela surgiu para cuidar da parte espiritual das pessoas. Mas com o passar do tempo, ela se tornou muito poderosa por causa do acúmulo de terras. Lembrando, durante a Idade Média, quem tem poder tinha terras. Então, durante a Idade Média, quem tinha poder tinha terras. Então, como a Igreja Católica ela surgiu para cuidar da vida espiritual das pessoas, muitas pessoas querendo, vamos assim, garantir a sua salvação, começaram a doar terras para a Igreja Católica. Ela se tornou dessa forma a maior senhora feudal durante a Idade Média, tá certo? E com isso, ela conseguiu cada vez mais influência na sociedade. Ela conseguiu cada vez mais influência na sociedade. Ela que, vamos dizer assim, mandava literalmente na coroação dos reis, ela mandava na questão da nomeação de nobres. Então, a igreja, ela se tornou muito poderosa. Dá para entender sim ou não? Dá para entender sim ou não? Sim. Sim, Aí você tem na Sim, página professor, dá pra entender, dá pra entender. Vocês têm aqui na página 45, ó, na imagem abaixo, observamos uma iluminura medieval, ou seja, uma ilustração ornamentada que era aplicada nos manuscritos medievais. Você tem aí, ó, literalmente, o poder da igreja, né? Reis se ajoelhando perante os religiosos da igreja. Por quê? Porque literalmente é o seguinte: como a igreja tinha influência, como a igreja tinha influência junto com toda a sociedade, então esses reis, esses nobres, queriam o apoio da igreja, queria ter a igreja do seu lado. É como se você tivesse uma pessoa bastante convincente do seu lado. Então, é do tipo assim, ó. Imagina que eu sou um rei e eu quero alguma coisa aqui para o sexto ano do Colégio Acalanto. Aí eu peço ajuda a uma pessoa bastante popular, bastante convincente, e começo a dar presentes a essa pessoa para essa pessoa fazer a cabeça de vocês. Era o que muitos nobres faziam. Presenteavam os papas, presenteavam os líderes da Igreja Católica para que esses líderes, nos seus sermões, nas suas pregações, começassem a falar bem dessas pessoas, literalmente utilizando todo o seu poder espiritual na vida secular.
E literalmente todos eram a favor, todos eram a favor da Igreja Católica. Mas aquele que fosse considerado um herege, já falei o que era herege. Herege eram pessoas contrários aos dogmas católicos. O que é dogma? É o que a igreja falasse que era certo. As ideias da Igreja Católica. Então, todo aquele que fosse contrário aos dogmas da Igreja Católica, Ia ser queimado vivo. seria queimado vivo. Assim, Caraca, que maldade. Ele seria queimado vivo. Todo Tinha aquele que alguma outra batesse de frente. punição? Tinha alguma outra punição? Tinha várias punições, mas a heresia é a principal delas. Seria julgado e Primeiro podendo era chegar. abençoado pela bruxa e depois era queimado vivo, né? É assim, veja só, nem todos que eram considerados hereges eram queimados vivos. Nem todos, não é o 100%. Muitos pediam desculpa, diziam que estava errado, mas é o seguinte, vamos lá. Vocês sabem que 2 mais 2 é igual a 4. É uma convicção sua. 2 mais 2 é igual a 4, é sua ideia. Você sabe que está certo, que 2 mais 2 é igual a 4. Aí chega a igreja e diz assim, 2 mais 2 é igual a 22. Aí você diz, não é igual a 22, é igual a 4. A igreja disse, olha, 2 mais 2 é igual a 22. E se você continuar dizendo que é igual a 4, você vai ser torturado. Tá bom? Aí, se fosse vocês concordariam? Na hora, pra mim, 2 mais 2 era igual a 22. Perdão, 2 mais 2 é igual a 22. Isso. Vocês continuariam defendendo a ideia de vocês que 2 mais 2 é igual a 4? Ou, vamos assim, corroboraria a ideia da Igreja Católica? Nossa ideia fica pra gente, porque ninguém se importa mesmo. Ou você diz que é igual a 4 e bate de frente à Igreja Católica, seria condenado como um herege, ou você falava e apoiaria, falaria que não. É igual a 22. Eu tenho essas duas saídas. Então, muitos daqueles acabavam, vamos assim, negando suas próprias ideias. Muitos cientistas, pensadores, acabavam traindo os seus ideais. Porque eles não eram loucos. De bater de frente ao poder da Igreja Católica. Eles não iam fazer isso. Então, muitos... Não era para eu poder a eles, que hoje eu pude. O que é parte da casa dele. Tá certo. Batiam de frente à Igreja Católica. Então, muitos cientistas que defendiam ideias diferentes, eles acabaram, vamos dizer assim, sendo perseguidos. Muitos negavam suas ideias. Não, a igreja está certa, eu estou errado. Não. Igual a 4, não, é igual a 22, não é igual a 22. Mas aqueles que ficavam, tá certo? Que defendiam até a morte seus ideais, acabavam sendo condenados na fogueira da Santa Inquisição. E muitas mulheres tiveram o mesmo fim. Já as mulheres, elas eram condenadas principalmente por bruxaria. Muitas mulheres foram condenadas por bruxaria. Foram queimadas na fogueira da Santa Inquisição. Por que queimadas? Ô tio, e tinha um negócio, não era? Que as mulheres que sabiam nadar eram bruxas, e quem fazia aquilo, e aquilo era bruxa, né?
Tudo, ninguém sabia. Era assim, era muito complicado viver nesse período. Nesse tempo a coisa era muito. Nem tanto avançada, né? Por isso que muita gente disse que a Idade Média é conhecida como Idade das Trevas. Por que das trevas? Porque, assim, durante a Antiguidade Clássica, a cultura espalhada pelo mundo foi a cultura greco-romana. Já tinha a prática de estudo nesse tempo? Oi? Já tinha uma grande prática de estudo nesse tempo? Tinha, quem detinha era a Igreja Católica. Então é o seguinte, imagina que você fosse um filho de um nobre. Aí que você quisesse estudar, tá certo? Só Em quem tinha boas universidade. condições, né? Se você quisesse, eram poucos os que tinham, eram poucos que tinham condições, e além do mais, tá certo? Quando você estudava, você tinha ensinamentos católicos. Então, vamos lá. Jorge, eu quero ser médico. Beleza, você vai ser médico. Você vai ser médico. Porém, você, ao mesmo tempo que estuda medicina, você estuda a religião cristã, o catolicismo. Não tinha como separar a religião da sociedade, dos estudos, não tinha como. E Para quem era, poder... e quem era cientista? Hum? E quem era cientista? Nessa época não existia cientista, não, porque Não, tudo até tinha era cientistas. Tinha até Dia. cientistas. Tinha até cientistas. Mas aqueles cientistas estavam também presos a ideais católicos. A Por quê? Igreja Católica. Por quê? Porque a sua escolaridade estava relacionada à Igreja Católica. Então, como eu falei para vocês, um médico, um advogado, alguém que estudasse, fizesse faculdade, ao mesmo tempo também estudava a religião católica. Então, vamos lá. Uma pessoa poderia ser um médico e um padre ao mesmo tempo? Estudava os dois. Eu não quero ser médico, não. Vou ser padre. Vai ser padre. Por quê? Meu Deus. O ensinamento religioso. Imagina na sua... Pronto, imagina vocês aqui na escola, no colégio normal. Imagina na sala de aula normal. Aí vocês estudam português, matemática, ciência, geografia, história, tá certo? Redação, todas as matérias, e isso pela manhã, porque passava o dia todinho. À tarde, vocês estudavam ensino religioso. À tarde, vocês estudariam ensino religioso. Que vida ruim. Não tinha como desvincular, não. Por isso que se diz, né, que ela foi a mais importante instituição. Jorge, a língua, mesmo que eu falasse português, espanhol, inglês, eu era obrigado também a falar o latim. Por que o latim, Jorge? Porque é a língua oficial da igreja, da literatura da época. Porque a igreja, ela continuou, vamos dizer assim, até hoje, uma pessoa que é religioso católico, ele aprende latim. Até hoje, uma pessoa que é religioso católico, ele aprende o latim, pois é a língua oficial dos, vamos dizer assim, dos escritos religiosos. Tá certo? Continuando, falando da cultura medieval, aí ele faz uma relação de trovadores, que são músicos, com os dias de hoje. E temos aqui, algumas ilustrações. Uma mulher preparando queijo. Trovadores são poetas, não? Trovadores são músicos. Trovadores são músicos, são poetas, sim. Trovadores são músicos, são poetas, né? Eles passavam em cidade, lugarejo em lugarejo, cantando canções, histórias. Porque assim, como nem todo mundo sabia ler e escrever, porque como você sabe de um determinado assunto hoje? Lendo, não é isso? Você sabe de um determinado assunto através da leitura, através dos livros. Como o livro era muito caro, quem escrevia os livros? Os monges católicos.
Os monges católicos eram eles que copiavam os livros. Os monges católicos eram eles que copiavam os livros. Daí eles eram chamados de monges copistas. Eram feitos à mão os livros. Então, os livros eram muito caros. Era algo de luxo ter um livro durante a Idade Média. Então, as histórias eram passadas, contadas através de trovadores, desses, vamos dizer assim, poetas, desses músicos, durante a Idade Média. Aqui, a posição social das mulheres na Idade Média, nós temos aqui a questão de várias mulheres sendo, tá certo, professoras, médicas, copistas, lembrando, copistas eram pessoas que faziam cópias botânicas, tá certo? Mas lembrando que existia um forte preconceito contra as mulheres nesse período. Para vocês terem uma ideia, se uma mulher, tem alguém aí, alguma mulher que escreve com a mão esquerda, canhota aí? Não. Não? Pronto, vê só. Uma mulher que se escrevesse com a mão esquerda, ela era considerada Minha bruxa. madrinha ela escreve com a mão esquerda. Vê que loucura. Veja o preconceito que tinham contra ela. Daqui a pouco vai dizer se uma mulher bebesse água de ponta cabeça era bruxa. É verdade. Minha madrinha é canhota. Ô, professor, Oi. vai ter aula dia 1 de janeiro? Vai ter mais não, vou falar sobre isso agora, tá certo? Ó, A gente tá de férias amanhã. vocês entraram de férias hoje, literalmente. E dia 4 vocês vão entregar todo o material, tá certo? Vocês vão entrar de férias hoje. Meu Deus, aleluia. Eu achava Mas que as sim, minhas férias iam começar dia 13. Graças a Deus. Atividades, né? Então, se você terminou o livro, tá certo? Se você Faltam umas 3 páginas para terminar o livro da quarta unidade. Tudo de matemática. De matemática. mas ela está estudando, não é isso? Pronto, eu vou terminar com vocês agora também. Tá ok? Eu vou terminar com vocês agora. O senhor foi o último professor que a gente se despediu. Até nunca mais, até 2021. Até 2021, professor. Vou voltar nunca mais. Só daqui a um ano. Tchau. Oi? Só vou voltar para a escola daqui a um ano. Ok. Em 2021. Vou voltar para a escola daqui a um ano. Em 2021. Então, até mais. Daqui a um ano. Daqui a alguns sei. meses. Daqui a alguns meses, mas só no